Bom dia, meus irmãos. Nós vamos continuar a série que nós começamos no comecinho do ano sobre os pecados dos últimos dias. E eu já falei a vocês sobre 2 Timóteo 3, por favor, projeta lá, 2 Timóteo 3, 1 a 5. Vocês vão decorar esse texto aqui até o final do ano. Cada mês eu trago uma palavra sobre uma de cada palavra deste texto. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós estamos começando a experimentar isto. E cada vez mais eles serão mais difíceis. E veja por que eles serão difíceis. Esses pecados que vêm mencionados sempre aconteceram na história humana, mas nunca como agora. E à medida que o tempo continua, mais graves, mais fortes, estes pecados serão. Pois os homens serão egoístas, já falamos sobre isto. Os homens serão avarentos, já falamos sobre isto. Os homens serão jactanciosos, falamos sobre isto. E hoje nós vamos falar sobre os homens sendo arrogantes. Aí depois vem blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, têm domínio de si, cruéis, amigos, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge desses pecadores, tá? A arrogância é o quarto braço do egocentrismo. A arrogância é a irmã gêmea da jactância. A palavra grega para arrogância, vocês não precisam guardar isso não, tá? É hiperethanoi. E essa palavra literalmente significa alguém que se mostra acima, alguém que pensa de si mesmo numa posição superior a outros. O arrogante é aquele que tem uma opinião elevada de si mesmo. É a mesma coisa que soberba e altivez. Os arrogantes são aqueles que se colocam numa posição em relação aos outros, vendo os outros lá embaixo. Eles se veem como os mais elevados do que os outros. São pessoas de espírito altivo. A soberba é um pecado que afetou muito aqueles que possuem poderes e domínios. Vários reis poderosos do Antigo Testamento, e vamos mencioná-los hoje, mostraram muita soberba. E veja, escrevendo a sua pequena carta, mas preciosa, Judas, provavelmente o irmão de Jesus, disse assim, Judas 16 a 18. Não é capítulo 16, só tem um. Judas 16 a 18. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Essa palavra aparece muitas vezes no ensino da Escritura. E no último tempo haverá, diz o texto, escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. E essa mensagem de Judas aponta claramente para os tempos de hoje.
A arrogância é o pecado dos pecados. A arrogância é o mais antigo dos pecados. Foi certamente o primeiro pecado a ser cometido por uma criatura. Todos os outros pecados, de alguma forma, se originaram no pecado da arrogância. O nosso inimigo maior, Satanás, pecou pela soberba, porque ele não se contentou em ser da forma como Deus o havia criado. Ele pensou de si mesmo como maior e desejou ser igual a Deus. O não contentamento com a sua própria situação, mas teve ele o desejo de ser maior do que era. Paulo advertiu aos postulantes ao presbiterato para que eles não fossem novos na fé. Lembrem disso. Para que eles não fossem novos na fé. Para não suceder que ensoberbeçam, ou seja, para não suceder que sejam arrogantes e incorram na condenação do diabo. Isto aponta que o pecado primeiro que houve na história do universo foi a arrogância. Geralmente os neófitos da fé, eles estão no fervor deles, no entusiasmo deles, e frequentemente eles são críticos dos mais velhos. Eles se acham melhores que os mais velhos, mais espirituais que os mais velhos, e há gente desse quilate na igreja de Deus, que colocam-se numa posição de superioridade. E há muita coisa que dizer sobre esta matéria. Seja como for, a arrogância será a irmã gêmea da jactância. Essas duas qualidades negativas sempre vêm juntas numa só pessoa, ainda que você não perceba necessariamente a sua soberba. Sempre houve pessoas arrogantes neste mundo, mas os homens dos últimos tempos, dos últimos dias, e nós já estamos nos últimos dias, serão campeões de arrogância. Eles terão PhD em arrogância. Veja o grande complexo ligado à arrogância. A arrogância faz parte de um grande complexo de pecados que andam juntos. Ela é o resultado da rejeição à autoridade de Deus e faz com que o homem se promova a si mesmo como a autoridade suprema. A arrogância, eu repito, nunca vem sozinha, ela sempre traz consigo outros pecados que a acompanham inseparavelmente. E o grande complexo da arrogância inclui muitos pecados. Se você ler o profeta Jeremias, lá no capítulo 48, versículos 29 e 3, você vê Jeremias enumerando vários pecados que dizem respeito à mesma coisa, com nuances pequenas de diferença que dificilmente conseguimos achar. Veja lá, Jeremias 48, 28 e 29. Depois vocês botam o fundo diferente, senão a minha cabeça topa tudo. Veja lá, Jeremias 48, 29 e 30. A respeito de um paizinho vizinho de Israel, chamado Moabe. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria, da altivez do seu coração. Conheço, diz o Senhor, a sua insolência. Mas isso nada é
as suas gabarolices nada farão. Veja, vários sinônimos de soberba. E a arrogância tem como irmãs gêmeas, eu repito, a jactância, a soberba, a altivez, sobranceria, o orgulho, insolência, narcisismo e gabarolice. E é difícil fazer uma grande separação entre os significados dessas palavras. É verdade que existem pequenas diferenças entre elas, mas todas elas pertencem à mesma classificação geral. Há alguma coisa sobre o locus, o lugar da arrogância. E a Bíblia afirma categoricamente que o lugar onde a sua arrogância começa é aqui dentro. É no seu coração. Aliás, o seu coração é o nascedouro, é o berço de todos os pecados que vêm à tona. Vamos lá, se puder botar aí Isaías 14, 11 a 14. Isaías 14, 11 a 14 diz assim: derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa por baixo de ti, uma cama de vermes, né? Vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alma. Isso aqui não é Satanás, não. Isso aqui é um homem. Isso aqui é um grande governante do mundo da época. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, eu derrubei você das alturas em que você tentou chegar. É Deus dizendo: quem? Tu que debilitavas as nações, isto é, conquistava todo mundo. Tu dizias onde? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Há uma pequena análise destes versos. A história do tio Nabuco. Nabuco de que mesmo? É ilustrativa da soberba que procede do coração de uma pessoa humana. E o rei da Babilônia chegou aos píncaros da arrogância. Nesse sentido, ele é uma grande lição para todos nós. É uma prova de que Deus, a seu tempo, resiste aos soberbos e os humilha. Então, algumas verdades desse texto. Primeiro, não se esqueça de que a arrogância começa aqui dentro. Ó. Tu dizias em teu coração: eu vou subir ao céu. No coração você começa a pensar que pode tudo e que é capaz de tudo. Veja o que o rei da Babilônia pensava de si mesmo. 14:13. Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. As estrelas de Deus são os astros mais altos e mais distantes de que podemos ter notícias. Algumas delas são tão distantes que levam milhares e milhares de anos-luz para chegar lá. Coisas muito distantes. É para lá que eu vou, disse Nabucodonosor. O rei da Babilônia aspirava a atravessar os céus, acima das estrelas de Deus, onde viviam também seres celestiais. E ele possuía altíssimas pretensões que evidenciavam a sua arrogância. Mesmo homens de hoje querem esse tipo de coisas que não lhes traz nenhum proveito para os problemas da terra. Onde é que Estados Unidos, China e mais tal país querem chegar? Eles não conseguem cavar alguns poucos metros das profundezas da terra. Eles não conseguem chegar ao
ao centro da Terra, mas querem atingir planetas. Por enquanto, eles não saíram do sistema solar, estão só em Marte, depois, mais tarde, vão a Júpiter. Algumas sondas já chegaram por perto, mas eles querem coisas altas, coisas elevadas. Não conseguem resolver os problemas de aqui e de agora. E querem dominar os astros distantes. E as distâncias são muito grandes. E a impossibilidade é patente aos olhos daqueles que não possuem soberba no coração. Verso 13c. Eu exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. O rei de Babilônia não se contentava em estar no monte de Sião, que ele havia conquistado, onde a congregação de Deus se reunia no templo de Jerusalém. Ele queria ser igual ao próprio Altíssimo. Olha só, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Altíssimo é o nome que se dá ao único Deus verdadeiro. E ele queria ser como ou mais que o Supremo Deus. É muita soberba do coração querer ser igual ao Altíssimo. É muita pretensão a criatura querer ser como o seu Criador. E Nabucodonosor exibia a sua arrogância de maneira provocadora. Daniel 4. Vamos lá, pessoal. Daniel 4, 29 e 30. Diz assim: ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Oh, bichinho humilde. Por causa da sua arrogância, Deus lhe deu a paga. Ainda mesmo no capítulo 4, versos 31 e 32 de Daniel. Falava o rei ainda, quando desceu uma voz do céu. E a voz dizia assim: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, 7 anos provavelmente, por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e ele o dá a quem ele quer. A cosmogonia dos sumérios, egípcios e de outras nações contemporâneas é revelada pelos babilônicos. Eles pensavam que podiam chegar ao patamar de Deus. Por isso, os ancestrais deles já tinham tentado chegar até o céu. Quem eram os ancestrais de Nabucodonosor, dos babilônicos? Quem? Vamos lá. Construíram uma baita de uma torre. Que torre é essa? Babel, de onde vem a palavra Babilônia, né? Veja o locus, o lugar da arrogância de um outro rei famoso, chamado rei de Tiro. Semelhantemente ao rei da Babilônia, o rei de Tiro, por causa do seu domínio sobre os mares, portou-se muito soberbamente. Quem é que sabe, um pouquinho de história, quem é que sabe? Tiro era uma cidade
que pertencia a um grande reino no passado, que dominou os mares no passado. Quem sabe? Os fenícios, muito bem. Os fenícios, eles dominaram os mares daquela época. E eram os reis do mundo, porque não tinha força aérea na época. Quem dominava os mares, dominava o mundo. E eram os famosos senhores da terra, ainda que navegassem pelos mares. Ezequiel 28. São vários textos aqui, eu vou botar vocês na dificuldade aí. 28, verso 2, versos 5 e 6, 9 e 17. Se virem aí. Olha o que Deus disse ao rei de Tiro. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio. Naquela época o comércio era feito por navios. Os bens eram transportados somente por navios. Não tinha trem, não tinha carro e não tinha avião. Só tinha carroça, carruagem que levava muito tempo. Aumentaste as tuas riquezas, e por causa das riquezas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, pois não passas de homem, e não és Deus no poder do que te traspassa. Elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis que pus para que te contemplem. Primeira coisa desse texto. Não se esqueça de que o pecado da arrogância, repito, começa onde? Isto. O texto da Escritura diz deles, e se elevou em seu coração. Quando uma pessoa começa a se vangloriar do que faz, então Deus humilha. Quando nos encontramos desejosos de louvor e de reconhecimento, e muitos de nós que fazemos algumas coisas, queremos ser reconhecidos. Queremos que o nosso nome seja elevado, mesmo nas mínimas coisas. E ficamos bravos quando as pessoas não nos elogiam, não nos dão aquilo que nós gostamos de ouvir. Quando nos encontramos desejosos de louvor e de reconhecimento da parte dos outros, quando sentimos que não estamos sendo honrados como pensamos que deveríamos ser, então é tempo de refletir sobre o nosso comportamento cristão. É sinal que estamos violando esse princípio cristão de não fazermos nada por vanglória. Nós já estudamos isto. E essa vanglória é uma impiedade que deve ser vencida pelo poder do Espírito Santo em nós, porque sozinho você não dá conta de vencer esse pecado. A arrogância pode nos destruir totalmente, pode arruinar a vida do cristão, a ponto de ele ser profundamente arruinado por Deus. E é algo maravilhoso não ser dominado por esse espírito de arrogância. É obra da graça divina em nós, querer que outros sejam exaltados e não nós próprios. Como é que você já sentiu no meio da sua turma de escola, da sua turma, das reuniões de mocidade, reuniões de senhoras, quando você vê alguém sendo exaltado, honrado, você diz de si para consigo, bem que podia ser eu. Uai. Nós queremos ser glorificados. Tudo o que somos de bom e tudo o que temos de bom, que não é muita coisa, tem como origem a graça divina.
O orgulho deve ser excluído de nossa vida e eu exorto a vocês, como falo a mim mesmo, às vezes nós temos desejo de olhar as pessoas de cima, vê-las lá embaixo. E nós nos alegramos quando podemos fazer uma coisa destas. E a porcaria é que nós nos comparamos sempre com os mais fracos, nunca com os mais fortes. Para você ficar por cima. Tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não fez nada para a sua própria glória. A glória que ele teve foi dada pelo Pai dele. Veja mais um rei. Nós falamos de Nabucodonosor, nós falamos do rei de Tiro e mais um rei aqui. O rei da Assíria, provavelmente Senaqueribe. Está lá em Isaías 10. Isaías 10. Isaías 10. 10 a 14. Escuta lá. O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. As imagens dos assírios eram muito melhores. Estavam se gabando das imagens dos seus deuses, criados à semelhança deles próprios. Porventura, verso 11, porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos séculos antes, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor, essa frase é forte, eu não vou falar dela, mas havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião, todas as coisas que aconteceram a Jerusalém, a destruição feita por Nabucodonosor, lá no reino de Samaria, a destruição feita por Senaqueribe, toda aquela desgraça, toda aquela miséria, Deus disse, é minha obra. Lembra vocês que estão na minha classe de escola dominical sobre concursos de Deus? A ação de Deus e dos homens. Não existe ação do homem independente. Por detrás de todas as coisas está Deus. Então o texto fala: havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então, isto é, depois que a destruição haveria de acabar, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Vai longe, vai até o verso 14, eu não vou ler porque eu estou atrasado no meu sermão. Segunda coisa, não se esqueça de que o pecado da arrogância começa no coração. O coração é a sede de todos os nossos pecados, eu repito. Dali provém todos os outros pecados. Jesus Cristo catalogou alguns pecados e disse assim: porque de dentro, vírgula, do coração dos homens, vírgula, é que procedem os maus desígnios. De onde procedem? Do coração dos homens. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Que catálogo! Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Por isso que você precisa, como recomendou o salmista, sonda-me, ó Deus, o coração. Você precisa pedir que Deus mostre a sujeira que há lá dentro e que Ele limpe você dessa sujeira, para que a soberba não seja manifesta, para que a arrogância não apareça, porque todos os outros pecados estão ligados à arrogância. O Senhor diz que a arrogância do coração engana o homem.
O profeta Obadias, pouco conhecido de nós, tem um livro com várias coisas boas, e uma delas é esta. A soberba do teu, Obadias 1, 3 e 4. A soberba do teu coração te enganou. Ó, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes lá dentro de ti mesmo, e dizes no teu coração, quem que vai me deitar por terra? Quem é que vai me derrubar? Se te remontares como águia, se você subir nas partes altas da terra, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor. Obadias 1, 3 e 4. O povo de Edom, que são os descendentes de Esaú, o irmão do Jacó, era muito confiante em si mesmo, tornando-se muito soberbos ou arrogantes. Eles confiavam em seus próprios recursos, em sua própria segurança. Pensavam que nunca ninguém haveria de derrubá-los da sua posição. Eles se viam imunes a qualquer derrota. Ninguém poderia ter sucesso ao atacá-los. Eles não criam no Deus de Israel e pensavam de si mesmos além do que convinha. Os cristãos precisam ficar muito atentos com respeito aos seus próprios corações. Vocês e eu precisamos vigiar em nossos corações, a fim de que nós não sejamos arrogantes. Deus deu mais a uns do que a outros várias coisas, dons, talentos, e se você recebeu mais, nunca se vanglorie deles. Nunca considere os outros menores do que você. Tenha cuidado para que você não se exalte, porque aquele que se exalta será humilhado. As causas da arrogância. Vamos ver, o que provoca a arrogância? Tem 3 coisas, pelo menos, aqui. Vamos lá ver o texto de Ezequiel 28. Ezequiel 28, 4 a 6. 4 a 6. Eu estou citando muito rápido. Eles não conseguem me acompanhar. Ezequiel 28, 4 a 6. Olha só. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Primeira coisa, primeira causa, a arrogância procede da erudição. Olha só, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento se eleva o teu coração. Por suas capacidades e experiências na navegação do mundo conhecido, pois eles eram os fenícios, os homens de Tiro se tornaram os senhores dos mares. Os príncipes de Tiro se tornaram famosos por todo o conhecimento, sabedoria para navegação, localização. Eles adquiriram o poder de singrar os mares, por todos os mares conhecidos de então. Eles eram, nesse sentido, os homens mais cultos da sua geração. Isso lhes dava grande prestígio entre as nações com quem comerciavam. Sabedoria, ou sabedores de que eram muito sábios e cheios de conhecimento, eles elevaram o seu coração e se tornaram arrogantes. A arrogância
está no lugar de gente que conhece muito. Eu falo agora aos professores, especialmente os professores universitários. A arrogância geralmente é encontrada no mundo acadêmico, entre os cientistas e pessoas que possuem muito conhecimento. Eu dei aula na Universidade Mackenzie aqui, e eu tinha encontro com professores, todos eles eram papudos, todos eles se achavam no top. E são esses homens, na sua grande maioria, não todos absolutamente, negam a Deus, negam a criação, negam uma porção de coisa da verdade de Deus. Quanto mais conhecimento eles têm, mais elevado é o coração deles. E eles olham os outros de cima, como se fossem pessoas incomparáveis. Esse é o sentido de ter o coração elevado. A arrogância procede não somente da inteligência, do conhecimento, mas a arrogância procede do poder. Olha só, 24, Ezequiel 28, 4. Alcançaste o teu poder e elevou-se o teu coração. Quem possui informação possui poder. Quem tem o controle das notícias, quem tem o controle das informações, tem poder. Esse negócio não é uma coisa moderna, ela já era muito antiga. O poder dos reis de Tiro vinha do seu tráfego, vinha do seu trânsito fácil nos mares, fazendo com que todos os povos dependessem dos negócios feitos pelos fenícios. Quem tem domínio e comércio no mundo tem poder nas mãos. O que vocês pensam que a China e os Estados Unidos estão fazendo? É uma questão de poder, de supremacia na venda, no comércio, que quem tem comércio, quem tem as coisas, os produtos nas mãos, quem vende mais, tem mais poder. E a arrogância procede do sucesso do poder continuado. Um sucesso repetido pode fazer uma pessoa muito arrogante. Via de regra, toda pessoa cheia de sucesso tem tendência para a arrogância. Afinal de contas, quando tudo vai bem, você tem a tendência de adquirir a glória para você mesmo e parece que nada vai dar errado. O rei de Tiro dominou os mares do mundo por muito tempo. E o coração dele se elevou. Por essa razão, os tempos de sucesso são tempos ou são prelúdio dos tempos de arrogância. E os tempos de arrogância são prelúdio de tempos de humilhação. A arrogância vem da sabedoria, do conhecimento, vem do que mais que eu disse? Vem do poder e vem da riqueza. Olha só, Ezequiel 28, 4, 5. E adquiriste ouro e prata nos teus tesouros, pela expansão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Junte conhecimento, sabedoria, poder e riqueza numa só pessoa, e veja o que acontece. Soberba, arrogância. A riqueza vira a cabeça de um homem, especialmente quando ele já tem conhecimento, sabedoria e poder. Ele se torna senhor do mundo, e o pior é que ele sabe disto. É o tempo em que a humildade se vai, o tempo em que a arrogância toma conta dele. É muito raro você ver
um homem extremamente rico, cheio de humildade. É muito raro. Por essa razão, Jesus Cristo disse uma vez: dificilmente o rico entra no céu. Dificilmente. O rico adquire independência, autonomia e pensa que não precisa de ninguém, nem mesmo de Deus. Ele se torna Deus aos seus próprios olhos. Esse é o sentido de elevar o seu coração. Tem mais uma coisa aqui. Serve para mulher, mas para homem também. No caso aqui é homem. A arrogância procede da beleza. Olha só o verso 17 do capítulo 28 de Ezequiel. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemple. Os homens vão entender o que eu vou falar mais do que as próprias mulheres. Pega uma mulher bonita, muito bonita, e que sabe que é bonita, e veja como ela se porta. Ela possui tudo o que uma mulher quer e o que um homem quer. Está com um prato cheio. A aparência é uma coisa que encanta homens e mulheres. Por essa razão, uma mulher bela não possui simplesmente autoconfiança, mas ela se torna arrogante e algumas vezes insuportável. As mulheres que são belas sabem disso, têm muita capacidade de perceber estas coisas. O rei de Tiro era um homem belo e bem vestido. Tudo favorecia a sua aparência. A aparência dele possuía algum tipo de esplendor incomparável entre os homens da sua época. Ele havia atingido a dignidade que as pessoas admiram. Afinal de contas, era o homem com mais sucesso no seu tempo. Ele dominava os mares, possuía toda a riqueza e formosura que um homem podia possuir. Pelo fato de possuir uma beleza ou esplendor incomparável, ele pensava de si muito mais do que devia. Ele passou a ver-se como o maior e se deleitava na sua formosura. E é por causa da sua formosura que o seu coração se elevou. Dá para entender isso? Qualquer qualidade que você tenha em alta medida faz você se elevar via de regra. Eu vou pular um monte de coisa aqui. A arrogância pode ser contra Deus, a arrogância pode ser contra os homens, contra o mundo, contra tudo. Há vários textos que mostram isto. Que reação Deus tem diante da arrogância? Primeiro, o Senhor diz que a arrogância é o caminho para a ruína. Provérbios tem uma tirada muito boa no capítulo 16. Você lembra, reverendo? A soberba precede a ruína. A soberba vem antes da ruína. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. E ainda a Bíblia diz que o Senhor diz que Ele resiste aos soberbos, aos arrogantes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Os que são humildes de espírito reconhecem que espiritualmente eles são falidos e incapazes de se chegarem a Deus à parte da graça divina. Os soberbos, entretanto, estão cegados aos seus olhos e pensam que não possuem nenhuma necessidade de Deus.
Por que os ricos de nosso país? Por que aqueles que surrupiam o nosso INSS? Por que os homens poderosos deste mundo, eles não têm conhecimento nenhum de Deus, eles desprezam Deus, eles são arrogantes e não sentem, não percebem que carecem de Deus? Lembra da história? Isso é dentro da igreja. Quando eu falo dentro da igreja aqui, é dentro do povo de Deus. Tinha dois caras foram ao templo. É uma historinha que Jesus contou, vocês conhecem bem. Jesus também propôs esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ele contou a historinha. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro desgraçado. Não, o publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para consigo. Ele fazia uma oração a si mesmo. Da seguinte maneira: ó Deus, graças te dou, na verdade, ó eu, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Que jeito? Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esta porcaria ao meu lado. Quem é a porcaria? Publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê favorável comigo, pecador. Digo-vos que este, o publicano, saiu justificado para sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. E a oração do fariseu mostra que ele é arrogante, mas ele disfarça fazendo oração. Por isso que tem arrogantes da igreja. Alguns somos nós, ministros da palavra, líderes da igreja, e nós dizemos assim: ó Senhor, nós fazemos uma oração bem piedosa. Nós, em nossa oração, às vezes, nós queremos mostrar aos outros que somos gente boa, que não somos melhores que os outros. Na verdade, arrogante não ora. Se ele ora, é de si para consigo mesmo, escondendo as suas reais intenções. Veja que a oração dele aponta para a jactância que termina na arrogância. A diferença entre o jactancioso e o arrogante é que o jactancioso é uma criatura de fanfarronice que tenta mostrar-se maior em poder, em eminência. Ninguém se engana a respeito de um jactancioso, pois ele proclama a sua superioridade. Entretanto, o arrogante pode se mostrar humilde, porque ele esconde no coração a sua arrogância e tenta disfarçá-la. Há crentes que fazem isto, que tentam mostrar-se humildes, piedosos. Há orgulhosos espirituais, há soberbos espirituais, há pessoas da igreja que são arrogantes, e Deus odeia este tipo de comportamento. E o Senhor abomina o coração arrogante. Olha o que diz Provérbios 16: abominável ao Senhor todo arrogante de coração. E é evidente que não ficará impune. Se você tem a tendência de ser arrogante,
Abra os olhos, porque uma hora o castigo vem. A punição divina vem. E o Senhor castiga os arrogantes. Olha o que diz Isaías 13, 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a violência a soberba dos violentos. Tem um monte de textos aqui, que eu não vou tratar porque são longos, que falam do castigo que Deus trouxe aos arrogantes, do castigo que Deus trouxe a Nabucodonosor, rei da Babilônia, do castigo para o povo arrogante da Babilônia, do castigo para a terra do arrogante rei da Babilônia. Deus trouxe castigos extremos para eles. Eu tenho comentado nas aulas minhas de escola dominical que o castigo que Deus trouxe à Babilônia é irreversível. Uma das coisas que Deus disse da Babilônia, além de castigar o rei, além de fazer o rei pastar literalmente, de humilhá-lo, de retirar dele o reino, Deus disse: a terra sua, o reino seu vai ficar deserto. Não vai ter habitante nenhum, não vai ter morador nenhum, nunca mais o teu reino será levantado, nunca mais Babilônia será levantada. E até hoje, eu comentei com vocês semana passada, até que pedi que vocês fossem ao tio Google para ver quem é que tentou reconstruir a Babilônia alguns anos atrás. Vocês não sabem, né? Vão lá e vejam quem? Saddam Hussein. Ele tentou reconstruir Babilônia. Ainda hoje tem todo o material para reconstruir Babilônia, está lá alojado em buracos no deserto. Mas ele não fez, não conseguiu fazer, porque Deus disse: nunca mais esta terra será habitada. Ela virará lugar para chacais, lugar para todos os animais, mas os homens não morarão ali mais. Eu vou falar um pouquinho, vou terminar já. Daqui a pouco. O antídoto de Deus para a arrogância. Odeie a arrogância, tendo o temor do Senhor. O ódio é permitido por Deus a nós. O ódio ao pecado da arrogância. Nós temos que lutar contra nós mesmos para que a arrogância seja vencida. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os odeio, eu os aborreço. Você quer ter temor do Senhor? Então comece a odiar o mal, porque o Senhor odeia a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Imite ao Senhor, começando a ter ódio pelas coisas que você não pode amar. Segunda coisa, além de ter temor do Senhor para vencer a arrogância, tenha amor para vencer a arrogância. A Bíblia diz no capítulo 13 de Coríntios o seguinte: o amor é paciente, repitam comigo, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana e o amor não se ensoberbece. Você tem que ter atitudes opostas. Você deve odiar o mal e amar o que é bom. E você deve odiar o que Deus odeia. Não lhe é proibido isto. A arrogância é o reverso do amor. Porque a arrogância é intolerante, maligna, ciumenta, metida, cheia de soberba.
O amor, opostamente, é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se jacta, não se ensoberbece. Você quer vencer a arrogância em relação aos seus irmãos menores, aos seus irmãos mais fracos, menos inteligentes? Ame-os. Aí você vai jogar no lixo a sua arrogância. Portanto, peça a graça de Deus para se desvestir das sementes de arrogância que você tem e para se revestir, para se vestir das sementes da bondade. E eu termino agora. Pais, ao educarem os seus filhos, lembre-lhes de que eles poderão enfrentar tempos difíceis para os quais eles precisam estar preparados. Sejam os grandes preceptores deles, ensinando-lhes o que a Escritura diz que com certeza acontecerá. Pais, ao educarem os seus filhos nestes últimos dias, ensine-os a não amarem a si mesmos antes que a Deus, nem a amarem as riquezas antes que as coisas de Deus. Se eles se envolverem com esses pecados, eles serão os mais infelizes dos homens, porque Deus odeia esses dois pecados. Última palavra. Pais, ao educarem os seus filhos nesses últimos dias, não falem deles coisas boas na presença deles. Não elogiem os seus filhos na presença deles, porque eles vão acabar pensando que são bons, que são mais bonitos. Ô Gabriel, você tem quantos filhos? Dois. Você já falou para eles? Culpado. Tá. Nós falamos, você é a criança mais linda do mundo. Nós falamos muitas coisas boas deles para eles mesmos. Não faça isso. Se você quiser contar aos outros, ok, eu não tenho nada contra. Mas não deixe eles pensarem que eles estão acima dos outros. Não os deixe pensar que eles são melhores que os outros, que são mais bonitos que os outros, que são mais inteligentes que os outros. Não crie a arrogância no coração dos seus filhos. Essa é a palavra final minha a vocês nesta manhã. Seja Deus gracioso com a sua casa. Seja Deus gracioso com você e torne você um homem e uma mulher que conhece o seu lugar. Um homem e uma mulher que pensa de si mesmo como Deus pensa. Deus ajude nisto. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te damos graças pelo poder da tua palavra. Nós te damos graças pelos conselhos sábios da tua palavra. E pedimos que nos livres deste pecado raiz, deste pecado primeiro no mundo. Ó Pai, tem compaixão da igreja tua, para que cada um de nós, de per si, conheçamos o lugar e nós aprendamos a nos ver como tu nos vês. E não como nós queremos que sejamos vistos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.